seu prazer de viver. Cuidado, há muitas pessoas que usam o coitadismo para que seu marido, sua esposa, seus pais, seus amigos gravitem na sua órbita. Elas se colocam tanto como insuficientes, como pobres. Respostas para tentar. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Paz Oração. e união. Está começando o programa Deus na Frente. Obras da carne, Programa este da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nós temos como pastor presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. O nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. E o pastor responsável pela superintendência da juventude é o pastor Adriano Licidônio. Lembrando que este programa é realizado pela Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. O endereço da nossa sede internacional fica na Avenida Farrapos 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bem pertinho da rodoviária. Aqui quem vos fala é o irmão Vinícius e hoje estou com convidados muito especiais para mim, que é a irmã Ana Lazari, que está do meu lado direito e do vosso lado esquerdo. A paz do Senhor, irmã Ana. A paz, senhor irmão Vinícius. Paz, senhor, a todos que estão videologados conosco. Muito bem. Do nosso lado, do meu lado esquerdo e do vosso lado direito, está o nosso querido irmão Leonardo Goulart. A paz do Senhor, irmão Leonardo. Paz do Senhor, irmão Vinícius, paz do Senhor, irmã Ana, e paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão videologados nesta noite. Talvez você já tenha visto algumas vezes o nosso querido irmão Leonardo apresentando os programas aqui na rádio, meio-dia, mais precisamente, ele apresenta o programa Programa Restauração. Vou confundir aqui com o Heróis da Fé, que o senhor também participa da programação. Heróis da Fé. O nosso querido irmão Leonardo, que é também o nosso encarregado da congregação na Ilha do Pavão.
Glória a Deus por isso. Hoje teve um culto abençoado lá, Muito né? abençoado por Deus. Graças a Deus. Lá na Ilha do Pavão, é um jovem, né? O Leonardo é um jovem que já está assumindo essa responsabilidade. Na verdade, a gente brinca com, com o Leonardo que ele tá quase fechou já o ciclo da vida dele, né? Quantos anos tá, irmão Leonardo? 24. 24 anos de idade, irmão Leonardo já é formado em administração, né, irmão? Isso, administração. Administração, casado, tem 2 filhos, é pastor de congregação com 24 anos de idade. Se encaminhando pro fim da vida já. Se encaminhando. Daqui a pouco ele diz, combati o bom combate. Encerrei a carreira e Guardei a fé. com 30 anos de idade. Muito bem, irmã Ana. A irmã Ana é uma irmã também que auxilia a juventude da sede internacional, bem como seu esposo, nos seus trabalhos. Né? E ela está aqui hoje, porque nós vamos falar de um tema muito importante. Tema muito importante, mano. Um tema muito precioso, na verdade, de ser discutido. E esse tema é ainda no assunto de inteligência emocional, no qual nós estamos discutindo há alguns programas sobre isso. Nós queremos trazer um tema em cima desse assunto de inteligência emocional, que é o vitimismo e a autocomiseração. Eu creio que é um assunto por demais relevante e eu quero lembrar vocês que esse programa não é meu somente, nem de uma pessoa, quem sabe que está aí videologada conosco individualmente. Não, esse programa é nosso, né, é da juventude, e você pode estar comentando, fazendo sua pergunta, fazendo seu comentário, colocando a sua observação nesse assunto que nós vamos trazer na programação. Antes de começar, então, propriamente dito o assunto, nós iremos agora ouvir um louvor, né, e já nós estaremos mostrando um vídeo. Eu quero que você preste atenção no vídeo para nós estarmos introduzindo esse assunto de vitimismo e comiseração, autocomiseração. Então estaremos agora ouvindo um louvor a Deus e já retornaremos com esse assunto. Te darei adoração.
não se contaminar valeu a pena, se santificar valeu a pena, ser comprometido com a revelação valeu a pena, 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 valeu a pena. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia. E lá no céu ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar. Ao ver as obras que eu fiz, o céu inteiro ele vai me apresentar. Deste lado aqui, tu podes prosseguir. Do lado de lá, você pode entrar. Aqui na minha frente, tu pode passear até Deus. E você pode cantar. Lindo céu, eu quero ir pra lá. Lindo céu, e lá eu vou chegar. Lindo céu, e lá no céu eu vou cantar. Santo Deus de Israel. Naquele lindo coral, todos nós iremos cantar. Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você acabou de ver um pouquinho aí da Juventude Geração Eleita. Essa aí que você está vendo aqui, o nosso logo. Geração Eleita do Ministério Restauração, louvando a Deus. Há jovens que amam a Deus, irmão. Graças a Deus por isso. É, irmã, jovens que entregaram as suas vidas para Deus. Algumas pessoas aí fora que não conhecem, às vezes não sabem. Capaz que um jovem vai fazer isso. Inclusive, irmão Vinícius, o que muitas pessoas dizem para o jovem, quando ele decide entregar a sua vida para Jesus, é aquela frase: tu vai perder o melhor da vida, né? A melhor fase da tua vida tu vai desperdiçar entrando na igreja, vivendo cheio de regra, não pode isso, não pode aquilo, e não entende que, na verdade, a gente está ganhando a vida, né? Tá ganhando a vida. Tá ganhando a vida. E realmente, a juventude é o momento, quem sabe, mais precioso da vida. E nós estamos mostrando o quão Deus é importante para nós, que nós entregamos a nossa vida nesse momento mais precioso para Deus. É uma glória, uma alegria. E faz toda a diferença. Muito bem, muitos irmãos conosco aqui em contato. Irmão Leonardo, antes de eu falar os nomes aqui, eu queria só fazer uma pergunta. Por que quando tu não era crente, tu fugia de mim? Não era agora que ia rodar o vídeo, já não. Por que quando eu entrei no ônibus, tu escondeu de mim, mano? Eu falei pro irmão Vinícius, né? Irmão Vinícius, não vai chegar ali no programa e de repente trazer assuntos particulares, né? Ali, Não, mas... indiretas, mas daí ele vai evitar pra mim e trouxe pro irmão Leonardo. Eu vou confessar que a gente sempre procura estar sempre preparado para tudo, qualquer tipo de perguntas, né? Mas algumas a gente já pegou. O Leonardo, quem não sabe, eu via ele, eu ligava pra ele, a gente tentava evangelizar ele, pregava pra ele. Ele ia lá no estádio de futebol. E nós ia lá, um dia eu entrei no ônibus e ele se escondeu. Se viu, lá vem aquele irmão de novo. Eu vou confessar, né? Eu sabia que se o senhor. Eu sabia, esse dia era um sábado. Situar os irmãos está acontecendo. Era um sábado. E eu estava indo de fato pro estádio. E quando eu vi a última pessoa que eu esperava encontrar no ônibus era o senhor, né? Então eu pensei, se ele me vê, eu sei que ele está indo para a igreja. Se ele vê que eu estou no ônibus, ele vai me convidar para ir com ele e eu vou acabar indo. Eu vou ficar com vergonha de falar para ele que não, de falar para ele por onde é que eu estou indo. Né? Então foi por esse motivo que eu fugi do senhor. Mas glória a Deus que o Leonardo está aqui hoje. Um pastor de igreja, né? Na função de pastor de igreja, encarregado numa igreja e almejando o episcopado. Deus vai abençoar ele. Olha só,
Luan Garim conosco, Miriam Moraes, Liliane Cardoso, Lisélia César da Silva, grande amigo da família, uma amiga da família nossa, Franciele Bittencourt, Keila conosco, Keula também está conosco, Leci Cardoso conosco, Juventude Santa Cruz, né? Santa Cruz, Jaguaré conosco aqui, Área Santiago, Rio Grande do Sul conosco, Arthur Pereira, São Leopoldo, Paz, Senhor, Deus abençoe essa programação. Obrigado, irmão Arthur. Joyce também está conosco aqui. Quintão, na escuta. Victoria Costa, secretária da Superintendência. Marilene Zameitati. Lazi, conhece essa senhora? Excelentíssima sogra. Sogra está conosco aqui, minha mãe. Antony Machaca, do Peru para Porto Alegre. Está conosco aqui. A Thalita Isabel, né, lá da Bahia. Paz, Oração, União. Camila Farias. Muitos irmãos conosco já na escuta. Marcos Leonardo Vieira, hoje aqui na sede, agora há pouco. Está aqui conosco também. Tá aqui Camila Rosário. Está aqui no estúdio. Estou avistando ele daqui. Então tá. Então ele está no estúdio e no chat. Eu sempre digo que o jovem ele ocupa 2 espaços ao mesmo tempo. Jean Felipe, Camila Rosário conosco, Jean Felipe, Priscila Benacu, Vitória Scheffer, não sei se eu falei bem certo o sobrenome, Alexandra Ribeiro. Palmeiras das Missões, glória a Deus. Seu Mar conosco aqui também, Correia, Paola Cruz e a Thalita Isabel aqui escrevendo. Glória a Deus. Muito bem, vamos situar então os irmãos. O tema hoje do assunto inteligência emocional é vitimismo e autocomiseração. Vamos definir então algumas questões e eu quero dar a oportunidade de vocês falarem um pouco sobre isso. Vitimismo. O que é o vitimismo? O termo vítima vem do latim e vem da palavra victimia, que significa dominado, vencido. Interessante, né? Ou ainda uma oferta. Algo que foi preso ali, dominado e ofertado. No sentido originário, então, dessa palavra, ela vem de animais que eram sacrificados. Era uma vítima, então, do sacrifício. Tá? Já o termo vitimismo é o sentimento de ser uma vítima. A sensação de quem está ou foi sujeito à opressão, maus tratos, arbitrariedades. Ou seja, me escolheram porque me escolheram. Eu sou uma vítima, olharam para mim e começaram a me oprimir, sem motivo, sem razões. Discriminações. Alguém que foi prejudicado. E geralmente de quem tem sempre essa percepção sobre o que lhe acontece. A pessoa que é vitimista, ela sempre entende que estão oprimindo ela de alguma forma, seja onde for, seja no contexto que for, seja no momento que for. A sua vida, ela não consegue avançar na sua vida porque ela fica presa nesse sentimento de que ela é uma vítima, de que ela está sendo dominada, de que ela está sendo oprimida e ela tem essa tendência de se vitimizar. A autocomiseração, já a definição, apesar de serem quase sinônimos, né? A autocomiseração vem da palavra commiseratio, também do latim, que é compaixão, ter piedade. A autocomiseração, então, é ter piedade de si mesmo. Piedade de si mesmo. É um sentimento de autopiedade, de pena de si mesmo, que sente dó de si próprio. Né? A autopiedade, o coitadismo. A autopiedade é a vocação para ser vítima. A pessoa tem uma vocação de ser vítima. Ou seja, uma coisa vai acabar levando a outra. Vai acabar levando a outra. Ele tem uma vocação. Tem pessoas que têm vocação para ser simpático, vocação para ser isso, vocação para ser aquilo. A pessoa que tem autocomiseração, ela tem uma vocação que é de ser vítima. Ela consegue se ver vítima em todas as situações, ou praticamente todas. O modo de ver a vida dela demonstra complacência ou piedade em relação aos seus próprios problemas, decepções. É interessante assim que a vítima é diferente do vitimista, né? A vítima é que é uma pessoa que sofreu alguma coisa numa situação, mas ela não se autodenomina a todo momento, eu sou vítima, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Ela, numa situação, ela foi tida como vítima. Agora, o vitimista, ele está a todo momento praticando a autocomiseração, que no português mais usual, né, é o coitadismo, né? A pessoa que tá... Exatamente. E aí que tá, isso aí que a irmã falou foi fundamental.
A vítima, existem vítimas, ninguém aqui está fugindo disso. Isso. O nosso programa, na verdade, a nossa intenção aqui jamais, inclusive a gente conversou antes aqui com quem está participando do programa, que a nossa intenção jamais é julgar ninguém ou dizer que nós somos super crentes ou que ninguém aqui sofre de nenhum momento na sua vida de um vitimismo ou de uma autocomiseração, né? A Bíblia me orienta a dizer, irmão Leonardo, que eu não tenho um corpo glorificado. Sim. Ou seja, eu tenho um corpo carnal que tende ao pecado, e se eu não vigiar, o meu corpo vai me levar ao pecado. Então, é da natureza humana, né, que não está mortificada a todo momento, como nós sabemos que temos que mortificar, de em algum momento vir esse sentimento de vitimismo, de autocomiseração. O que acontece é que a vítima, que existem vítimas de fato, pessoas que sofreram, pessoas que passaram muitas dificuldades, traumas, enfim. Traumas. O que acontece? O vitimista, ele tem uma deturpação da realidade que cerca ele. Em momentos onde ele não está sendo uma vítima, ele se considera uma vítima. A pessoa que sofre de autocomiseração, ela tem pena dela mesma em momentos que não tem nada a ver, não estão oprimindo ela, não estão massacrando ela, mas ela se sente massacrada, ela se sente oprimida, e ela sempre resgata e vive em função desse sentimento. Irmão Vinícius, é interessante a gente pontuar que qualquer um de nós, se não todos, em algum momento pode ter sido uma vítima, né? Mas a diferença do vitimista para a vítima é que a vítima não deixa que um fato ou situações que aconteceram determinem como é que vai ser a vida dele. O vitimista não, ele pega esse fato, né, e tem vários motivos, né, psicológicos, enfim, mentais, que a pessoa determina que aquilo vai ser eterno na vida dela, que aquilo seja um peso que determine toda a vida da pessoa. Então, a pessoa vai justificar, inclusive, situações presentes com base naquilo que ela sofreu no passado. Então, existe essa diferença entre a vítima, que aconteceu uma coisa isolada na vida dela, que ela sofreu algum dano, algum tipo, né, tanto a danos físicos, morais, etc., em qualquer âmbito da vida. E o vitimista, ele vai a todo momento trazer aquilo para o presente. E aquilo vai sempre, né? Ou seja, o passado é um fantasma na vida dele. Isso. E sempre aparece. É que tem um fator, irmão Vinícius, que é muito interessante. Uma coisa é fato, a pessoa que ela só se torna uma vítima por algo ruim. Claro. Ninguém se torna uma vítima por algo bom que aconteceu na vida dela. Eu sou uma vítima, o que aconteceu comigo? Eu ganhei R$1 milhão. Não, é um trauma, alguma coisa que... É um trauma. Que abalou ela. Que abalou ela. E humanamente falando, ela tem motivos para fomentar aquele trauma. Por quê? Porque a sociedade, infelizmente, a nossa sociedade, a nossa natureza, a sociedade influenciada pela natureza humana. Uma sociedade que não tem Deus. Que não tem Deus, a sociedade aplaude isso. É agradável isso. Só que, pense comigo, se o senhor tiver uma lesão, caiu ali na rua, quebrou o pé, vai ser dolorido ou não vai? Vai. Vai ser extremamente dolorido. O fato de eu passar o restante da minha vida agora, né? O senhor tem quantos anos? Já que o senhor perguntou a minha idade, perguntou a sua agora. 32. 32 anos. Imagina, Vinícius, o senhor passar dos seus 32 anos até os seus 70 anos reclamando que o senhor quebrou o pé. Reclamando que o senhor fraturou o pé. O passado está sempre presente. O passado, ou seja, parece o seu pé... paradoxo isso. Seu pé não vai sarar a ferida do seu pé. Né? Então, não vai ter benefício nenhum eu ficar relembrando isso. Não vai ter benefício nenhum. E vai me prender. E vai lhe prender. E nós temos vídeo falando disso. Exato. Prepare aí que tem alguns vídeos riquíssimos. Eu ia falar enriquecedores para as nossas vidas. Exatamente isso que o irmão está falando. E de novo, né, o irmão Vinícius já trouxe isso, mas é importante a gente frisar que como qualquer obra da carne, porque apesar de a Bíblia não ter a lista completa de todas as obras da carne, nós entendemos ali que o vitimismo e a autocomiseração são, infelizmente, obras da carne, né? Não estamos aqui para julgar ninguém. Todos nós estamos sujeitos, talvez nós três já tenhamos tido situações na nossa vida que nós fomos vitimistas ou ficamos querendo que os outros sentissem pena de nós. O que a gente quer aqui, meus irmãos, é
trazer um momento de reflexão, né? Nós três não estamos aqui aprendendo, levar também vocês que estão assistindo a pensar se talvez vocês não tenham praticado essas coisas e a gente crescer, né? Amém. O intuito é sempre o crescimento, Exatamente. né? Então nós vamos trazer aqui, tentar trazer de uma forma até prismática, as faces... O que é prismática, irmão Vinícius? É faces, agora eu vou explicar agora. Muito bem, isso é importante. Não adianta se vitimizar por não ter tido essa palavra no dicionário. Mas assim, ó, nós vamos tentar trazer algumas faces do vitimismo aqui. Nós vamos tentar trazer algumas faces do vitimismo. Vamos botar agora um vídeo. Esse vídeo, ele vai ser rodado agora, para nós ver uma das faces do vitimismo, como ele surge e como ele funciona. E vamos discutir um pouquinho sobre esse vídeo. Já eu gostaria também de trazer o parecer da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que eu particularmente estou gostando muito desse site. Tem me esclarecido muitas coisas que para mim faz muito sentido. O site da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Então nós vamos agora ver o vídeo número 1 de como funciona o vitimismo. Vamos ver uma face do vitimismo agora. Já eu peço para cortar o vídeo na hora que nós julgarmos aqui, se é a hora necessária, e vamos discutir esse assunto. Muito bem, você assistiu então aí esse vídeo. Vamos discutir um pouquinho sobre esse vídeo, irmão Leonardo? Vamos discutir Fala um pouquinho teu parecer aí. Eu confesso, meu Vinícius, quando eu olhei o vídeo hoje, quando o senhor me encaminhou, eu estava imaginando que o vitimista seria aquele que estava sofrendo as agressões, né? Eu estava esperando ele aparecer alguma coisa ali que fosse tornar ele a vítima, né? Mas o vídeo, no final, em si, traz uma reflexão muito interessante sobre alguns fatores. O primeiro deles é que quando o vitimista, ele não consegue apresentar uma base para o seu vitimismo. Não existe algo sólido que consiga sustentar o fato de ele ser uma vítima. O fato de ele fomentar aquele vitimismo. E um outro lado negativo é que a sociedade é extremamente influenciada por aquilo que mais traz audiência, vamos dizer assim.
Ou seja, o vitimismo ele é injusto. Nesse caso, trazendo nesse vídeo que a gente analisou, porque a verdadeira vítima que foi agredida todo o curso na escola e no momento saiu do espírito, vamos dizer assim, não foi levada em conta toda aquela agressão. Tirou o foco dela. Tirou o foco dela. Aí quando ele resolve tomar determinadas providências com suas próprias mãos, ou esgotado de todo aquele... fugiu a palavra agora, aquela falta de respeito, aí ele é considerado como um homem mau, uma pessoa ruim, um bandido cruel que agrediu uma pobre vítima, inocente. E aí já transforma toda aquela cena ali em um cenário para fomentar ainda mais o erro daquela pessoa. Eu achei o vídeo, assim, bem presente, né, com situações que a gente vê, né, já vivenciou, em que, às vezes, por uma característica física ou por uma situação, vamos dizer assim, de maior vulnerabilidade daquele que parece ser a vítima, né, as manchetes, elas mudam, né, o foco, né. Exatamente. Mas, assim, focando, né, no vídeo e no tema, eu percebo que na questão do vitimismo é sempre bom, independente, por exemplo, né, nós temos a tendência, pela questão da fragilidade, por exemplo, de dar vantagem numa situação a uma mulher do que a um homem, tendo em vista toda a questão da fragilidade física, etc. Mas a gente percebe no vídeo que é bem importante a gente entender os dois lados. Então, até na igreja, né, não sei se alguns líderes, de repente, estão assistindo, né, mas como esposa de líder, eu já presenciei situações em que eu pensei que uma pessoa, por me parecer mais frágil, essa era a vítima. E eu, inclusive, tomei partido, né? Tô aqui abrindo, né? Mas a gente acaba tomando partido e a gente vai aprendendo que a gente tem que ouvir os dois lados da história, né? Numa situação dessas. Eu acho que nesse vídeo é o que fica mais Exatamente. presente isso, né? Mais evidente. Algo que é interessante ser observado é que aquele que parecia ser o mais frágil, né? Ele errava, falhava e colocava a culpa nas responsabilidades dele, mas ele transferia a culpa para um terceiro. Então, o vitimismo ele tem isso. As pessoas não assumem, a pessoa que é vitimista, ela também não assume a responsabilidade do curso da vida dela, das escolhas dela. O que acontece? Aquele o aluno ali, que foi uma simulação ali num coleginho, numa pré-escola, ele agredia, ele errava, ele falhava, e aí quando vinha a consequência das suas falhas, ele se protegia de alguma forma. Vocês viram que ele colocou uma bonequinha ali, que não é bonequinha, na verdade, eram coleguinhas ali, ou seja, para todo mundo ter compaixão dele, ter misericórdia dele, e não fazia nada com ele. E era uma proteção, Vinícius, uma proteção legal. Era uma proteção legal, porque ninguém ia ir contra aquelas... Exato. Então ele coloca, o vitimista, ele não reconhece as suas falhas, que é a pessoa que tem autocomiseração, ela se acha uma vítima, ou seja, ela não erra, quem erra são os outros. Né? E quando ela vai sofrer uma consequência de alguma coisa que parece errada, ela se protege e tem desculpa. Ela põe uma desculpa. Né? Por exemplo, assim, um jovem que diz assim, eu não tenho amigos, e uma moça que diz, eu não tenho amigas, mas ela não se importa com ninguém, ela não visita ninguém no hospital, ela não convida nenhuma irmã para orar, para jejuar com ela. Na verdade, o que ela quer? Ela quer um chaveirinho que não custe muito para ela, né? E que fique ali, só que ela não se esforça para aquela pessoa, ou seja, ela não se esforça pelos outros, ela colhe as consequências dos seus atos, que é não fazer nada por ninguém, não se importar com ninguém, e quando ela colhe as consequências dos seus atos, ela põe uma desculpa. Não, mas eu não tenho porque... Ela vai botar num gigante a desculpa. O maiorzinho ali, o colega que era maiorzinho, é o gigante, é o problema. Ele vai dizer assim, o problema é o gigante, é a igreja, o problema é o Estado, o problema é a família, o problema é alguém que não está me vendo, eu sou um coitado, eu preciso que alguém me veja. E ela fica presa naquele sentimento. E o vitimista, ele tem um ponto, irmão Vinícius, muito interessante. O vitimista, ele não pode, em hipótese alguma, ser contrariado. Hipótese alguma.
como o senhor deu o exemplo do chaveirinho, ele pega aquele chaveirinho para ele, e à medida que aquele próprio chaveirinho faz alguma coisa que lhe desagrada, já não serve mais. Já não é mais meu amigo, já não é mais minha irmã, já pecou comigo, já errou comigo. E infelizmente, nós somos cristãos, às vezes convivemos mais tempo dentro da igreja do que em ambiente externo, a gente acaba visualizando isso na própria igreja. Pessoas que acabam muitas vezes saindo da igreja porque dizem, eu saí porque ninguém me procurou, eu saí porque ninguém me ligou. Eu tive uma experiência uma vez, irmãos, bem interessante, é bem curtinho. A gente estava acompanhando uma pessoa e essa pessoa nos usou esse exemplo. Ninguém me liga, ninguém me visita, ninguém me procura. Quando eu preciso, ninguém fala comigo, ninguém vem atrás de mim. E naquele momento nós perguntamos para a pessoa, eu falei para aquela pessoa, falamos para aquela pessoa, sabe de quem é o culpado disso aí? E a pessoa me perguntou, não sei. Eu disse, eu sei quem é o culpado, a culpa de ser tua. A pessoa ficou espantada e perguntou por que a culpa é minha de ninguém me visitar. Aí eu respondi com outra pergunta. Quantas pessoas tu visitou? Exatamente. Ah, é que eu preciso visitar. Não, quantas pessoas você está visitando na sua semana? Ninguém. Para quantas pessoas você liga durante a semana? Ah, para ninguém. Por quantas pessoas você está orando? Por ninguém. Pois é. Infelizmente, a igreja está cheia de pessoas assim, que só quer receber. Eu preciso que o senhor me ligue, eu preciso que o senhor me visite, eu preciso que o senhor viva atrás de mim. É que o vitimista, ele não se sente devedor. Ele se sente... Qual é o contrário disso aí? De devedor? Não é credor, é... Fugiu a palavra agora. Merecedor? Merecedor, merecedor. Ele sente que as pessoas têm uma dívida com ele. Com ele, e não ele uma dívida com as pessoas. A Bíblia diz, é totalmente o contrário disso, que nós temos que servir, que nós temos que ser devedores, né, do amor. A Bíblia diz, né, a ninguém deveis dinheiro, nem nada disso, a não ser o amor. A gente tem que dever o amor. Só que o vitimista, ele sente que as pessoas que devem para ele, não é ele não deve para ninguém. Ele nunca é o culpado de nada. Ele não tem autorresponsabilidade. E aí é o problema. Porque ele nunca vai ser satisfeito. Olha aqui, que interessante, ó. Vários irmãos entrando em contato conosco aqui. Paula Cruz, Puerto Rico, conosco aqui. O Jorge Wolff conosco aqui. Traz uma observação aí, irmão Jorge. O irmão Jorge tem umas observações boas. Traz uma observação aí sobre esse tema. Irmão Jorge Wolff. Aqui a Grace Benacu conosco, a Ana Júlia, a Isabel Schmidt falando, ó, glória a Deus, importantíssimo esse tema. Vamos trabalhando ele aqui. Não temos o domínio completo, evidentemente. Não vou me vitimizar aqui também, né? Mas devido às nossas misérias. Mas estamos tentando trazer, elucidar algumas coisas para os irmãos. Edson Roberto, glória a Deus. Ana Paula, paz, oração, união. A Thalita Isabel aqui, além de dizer que está aprendendo vocabulário, quase nada. Prismático. Ela diz que ela pode entender que muitas vezes os vitimistas são os verdadeiros agressores, que é o que o vídeo está trazendo. Exato. Então, aquele vídeo traz muito ensinamento. Traz. Uma coisa e é um vídeo muito real, muito atual. Muito atual. Como a irmã disse, é um vídeo muito atual. Gideão! Ô, meu amado irmão Gideão. Ontem mesmo, foi ontem que estava cantando a música do Gideão e lembrou do Gideão. Inclusive eu tenho um exemplo do Gideão. Junta o povo Gideão. Jober Trindade. Não do Gideão. Ah, tá. O da Bíblia. Não, o nosso aqui, ele é o Gideão pós-Jesus, depois da conversão de Jesus. Gideão Moraes conosco. Jober Trindade, ó, outra característica da pessoa que sofre vitimismo é não aceitar correção. Ele põe desculpa, ele não aceita, ele não erra. Ele não erra. Ele nunca erra. Ele é a vítima. Ele nunca erra. Ele se sente abandonado por todos. O vitimismo é assim. Nós já vamos botar um vídeo sobre isso aí. Querida irmã Marisa. Comentário preciso, hein? Já vamos colocar um vídeo sobre isso aí. Irmã mãe. Irmã mamãe. Leci Cardoso, glória a Deus. Luciane, ó, Deus abençoe meus irmãos. Sapucaia do Sul na escuta. Olha que interessante. O vitimista ali, ele sempre se defende e ele não assume a responsabilidade. Viu que vinha ali as autoridades, ou seja, um poder externo que defendia o vitimista. Exato. Que errava, falhava, agredia, mas se escondia. Ele não assume a responsabilidade. Não, fui eu que errei, fui eu. E o que a Bíblia diz? Lamentações de Jeremias. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Essa é a questão que incomoda muita gente no Evangelho de Jesus. Ele te chama para a autorresponsabilidade.
tu é um pecador. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que nós vemos que somos pecadores. É tão Que nós somos tremendo. miseráveis, que nós temos pecados. Que não tem nada de vítima, nós somos pecadores. Isso é tão tremendo, irmão Vinícius, que a gente vê assuntos como este, da inteligência emocional, que está em alta no momento. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia já trazia ensinamentos sobre esses assuntos. Como foi falado aqui no chat, a gente tem comentado, o vitimista ele não quer assumir esta responsabilidade e ele não consegue reconhecer as suas debilidades. E infelizmente, ou felizmente, não tem como juntar o vitimista com o cristianismo. O vitimismo, melhor dizendo, com o cristianismo. E Jesus ele já falava sobre isso. Jesus, quando ele fez um convite geral para todas as pessoas, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, o que você tem que fazer? Negue-se. Negue-se a si mesmo. Ou seja, não é negar ao teu próximo. Não é negar ao teu irmão. O Evangelho, ele nos traz este entendimento que o primeiro a ser transformado pelo Evangelho somos nós. Hoje em dia as pessoas querem muito usar do Evangelho para transformar os demais, né? E o Evangelho, na verdade, ele tem o intuito de transformar a nós. Mas Jesus continua, negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz, e então sim tu pode me seguir. E o vitimista ele não consegue. A pessoa que vive na autocomiseração, ela acaba não conseguindo superar obstáculos. Ah, olha só que interessante, ó. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Quem se lembra dessa passagem? Gênesis 3. Adão e Eva quando pecaram, eles pecaram ou não pecaram? Pecaram. Desobedeceram a Deus. E aí o que teria que ser feito ali? À luz do Evangelho de Jesus, eles teriam que ser arrependidos. Eles diziam, eu pequei, eu falhei. Né? Realmente, houve a tentação, realmente, houve as dificuldades, mas eu errei. Fazer o que Davi fez. Eu errei. Exatamente. E aí o que acontece? Inclusive eu estou com o Davi embaixo aqui. Opa, antecipei então. O que acontece? Ouvindo a voz no jardim, eles se esconderam, tiveram medo. O vitimista vai ficar assim, ele se esconde. Foi o que aquele vídeo do menininho fazia. Botava as coleguinhas na frente, botava as autoridades na frente, mascarava. A mídia pegava só uma parte. Não O que pegava, é muito comum. só o tema, não pegava o contexto todo. E aí o que ele diz? Aí Deus vai lá e vai interrogar eles, né? E aí ele pergunta, comeste da árvore que eu ordenei que não comesses? Deus fala. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa. Olha, botou a culpa em outro. Sempre tem a culpa em outra pessoa. Aquela mulher que outrora era boa. Que era boa, osso dos meus ossos. Carne da minha Não carne. sei falar essa frase. Osso dos meus ossos. Osso dos meus ossos. Osso dos meus ossos. Osso dos meus ossos. A gente sempre fala errado, né? A gente sempre fala errado. Não, mas para se comunicar não tem errado. O importante é... Declaração de a primeira Pra declaração bom, de amor da Bíblia. Para se comunicar não tem errado. Se a pessoa entende, entendeu. Eu acho que para escrever talvez, acho que tem que escrever um pouquinho mais padrão, mas Comunicação mais informal. a gramática é uma parte da língua. Tem o léxico, tem um monte de coisa a mais que envolve a língua do que só a gramática. A gramática formal é uma coisa. Hoje você é muito usado, e até culto muitas vezes é usado. Não vou dizer culto, mas é usado Para de forma... nós aqui do Sul não muito, né? É um padrão você, e você era um fiasco antigamente. Quem falasse você, né? Teria que falar vossa mercê. Então a língua... Tá, mas enfim, não é esse o tema. O que nós vamos falar aqui é o seguinte. Preconceito... Irmã Valquíria. Senta aqui, irmã Valquíria. Irmã Valquíria tem que sentar com a gente. Preconceito linguístico. A Bíblia, as pessoas falam assim às vezes, usou um pleonasmo, caiu para baixo, né? Mas a Bíblia mesmo diz assim, que Jesus humilhou-se a si mesmo. Em verdade, te digo. Humilhou-se, já é ele se humilhando. A si mesmo é um pleonasmo também. Né? Então, mas enfim, preconceito linguístico. Mas não vamos discutir isso aqui agora. Vamos continuar com essa questão. Não colocou a responsabilidade nele, passou a responsabilidade. Irmão Vinícius, é interessante que o irmão tratou de um tema que eu acho que talvez vários jovens, vários moços, várias moças já tenham passado por isso do sentimento de solidão, né? E por vezes reclamar que não tem amigo, né? Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, e às vezes a gente precisa de maturidade, a gente precisa de humildade para entender isso.
é que para nós termos amigos, nós precisamos ser amigos. Pra gente ter algo, a gente precisa antes se doar, né? E Deus, ele é muito certo quando ele mostra na palavra dele a lei da semeadura, né? Que a gente acaba colhendo aquilo que a gente planta. Mas o vitimista não aceita. Quantas Colheita. vezes eu me lembro, assim, de... Ele diz que é... E, tipo assim, pela graça de Deus, Deus me mover pra auxiliar uma pessoa em uma ocasião, numa situação... E Deus me recompensar, às vezes, não por meio da mesma pessoa, por outra pessoa que eu nem imaginava, né? E como é bom, assim, a gente se sentir, eu acho que é algo, assim, divino, né? Deus nos colocou esse prazer, até a pessoa que não é crente, ela quando faz algo por outro, ela sente um prazer porque ela sente que a vida dela fez sentido para outra pessoa. E como é bom isso, como é compensador. E quando a gente se doa pelos outros, ouve a história do outro, a gente ouve as dores que o outro passou, a gente percebe que, ok, eu tive minhas dificuldades, eu tive as minhas lutas, mas às vezes aquela pessoa que a gente acha assim, tão... que superou tantas coisas, uma pessoa tão pra frente, a gente às vezes até pensa, essa pessoa não teve luta. Daí tu para pra ver aquela pessoa, meu Deus, ela sofreu coisas muito piores do que o que eu passei, né? Então, eu assim, meus irmãos, a gente tava falando agora há pouco sobre pessoas que às vezes, infelizmente, saem da igreja e tem esse sentimento de que a igreja foi a culpada, né? E eu, assim, hoje, eu vejo, assim, as oportunidades que a igreja nos dá de conhecer várias pessoas, de conviver pessoas de várias classes sociais, de várias criações, e a gente poder ver que não foi só a gente que passou por coisas difíceis na vida. E que a gente tem a aprender com todo mundo, né? Então, a gente só tem coisas boas a colher na igreja. Com certeza. E, enfim, né? E a gente ouvindo o outro, a gente sai um pouco do nosso umbigo, né? Pra gente ouvir o que a vivência do outro, né? Então tá aí, a pessoa tem que vencer, lutar contra o vitimismo, essa autocomiseração e também ser um instrumento, dar fruto. Exato. Como Jesus disse, dar fruto. E o fruto permanecer. O fruto permanecer. Está conosco aqui o irmão Jorge Wolff, colocou aqui, ó, bem enfático aqui, né, dizendo, ó, o homem colocou a culpa em Deus. Por quê? Olha a frase. A mulher que tu me desse. Olha que coisa. Agora eu tô parando para pensar nisso aqui. Ele errou, o homem errou, e o culpado foi Deus. Na cabeça dele. Ele não assume o erro. Aquilo que outrora se esconde, era um grande presente de Deus, agora tornou-se uma maldição de Deus, vamos dizer assim, né? Que coisa. Irmã Líria pede oração, vamos orar daqui a pouquinho, irmã Líria. Pede oração aqui pelos seus familiares. O Arlan Machado colocou aqui, a paz do Senhor, também não devemos ser ingênuos de acreditar que não há acepção dentro da igreja. Claro, se o irmão Arlan souber de alguma acepção na juventude que eu lidero na sub-região sede nacional, por favor, me procure. Se souber também na congregação Ilha do Pavão e nos trabalhos que o Leonardo trabalha, também procure o irmão Leonardo, porque nós não aceitamos acepção de pessoas dentro da igreja. Se o senhor souber de alguma, pode me procurar aí, que eu vou ouvir de bom grado para solucionar problemas, porque a igreja, sim, é constituída por pessoas, pode ter problemas, mas nós não aceitamos o que a Bíblia orienta a não aceitar dentro da igreja. Muito bem, eu gosto de ler até esses comentários um pouco mais polêmicos, porque eu gosto de discutir, a gente tem que crescer com Deus e se ele sentiu de colocar isso aí, eu também estou aqui para ouvir e dar o parecer como uma liderança da igreja, irmão Leonardo. Glórias a Deus por isso. Glória a Deus, irmão Vinícius. Irmão Vinícius, é interessante uma questão. Um grande elemento, talvez o senhor certamente vai falar alguma passagem bíblica sobre isso, mas um grande elemento que está por trás do vitimista e da autocomiseração, que é a soberba. Isso aí é difícil de pegar na primeira leva. Na primeira leva. Porque veja, este exemplo que o irmão Jorge Wolff escreveu, olha a ousadia de Adão. Olha a ousadia de Adão. Ousadia. Adão, ele chega num estágio tão extremo de soberba que ele diz assim, ó, a culpa, em um português bem claro, não está dizendo assim, Deus, o errado foi o senhor, não fui eu. É como se fosse assim, eu sou perfeito, eu não errei. Eu sou perfeito.
O senhor que errou. O senhor que Foi errou. a O senhor mulher- fez algo que não é bom. O senhor fez algo que não é Deus bom. disse que era bom. Deus disse que era bom. Mas Adão disse que não é bom. Olha só. O que é isso aí? Que acontece? Por que é difícil de pegar na primeira levada sobre a questão da soberba? A soberba no grego é exatamente isso. Fazer brilhar acima. É a tradução grega, fazer brilhar acima. Ou seja, o teu pensamento, o teu conceito está acima. É melhor que o dos outros. Elevado. Tu se sente melhor que os outros. Isso é a soberba. Então o que acontece? A pessoa ela é o centro. O soberbo é assim, ó. Ele é o centro das coisas. O que ele pensa está acima do resto. O que Adão pensava estava acima de Deus. Isso é a soberba. Só que o vitimista, quem é que está no centro da vida de um vitimista? É ele mesmo. De uma pessoa com complexo de inferioridade, é ela mesma. De uma pessoa com autocomiseração, ela está olhando para quem? Quem é que está orbitando em volta de quem? É tudo orbitando em volta dela mesma. Por isso que, quando a gente vai um pouco mais profundo, a gente vê que também é uma soberba, é o egocentrismo. Sim. Tudo gira em torno da pessoa que tem autocomiseração, tudo gira em torno do vitimismo e tudo gira em torno do soberbo. Bem explanado aqui, irmão Leonardo falou. Talita Isabel, peço oração para os meus pais e por mim, para que o Senhor esteja nos direcionando nas decisões importantes. Amém. Vamos orar. Irmã Liliane, Lília Maria já pediu, Lília Alves, né? Já pediu oração aqui. Nós vamos estar orando. Ó, algumas pessoas afastadas da igreja, nós vamos estar orando. Bom, Ezequiel Pinheiro na escuta. Opa! Ô, irmão Ezequiel, que fez, eu acredito que foi ele que fez a arte. Você viu aí a arte, a thumb. É thumb que se fala, né? É thumb. Irmão Ezequiel fazendo arte. Fazendo arte, irmão Ezequiel. Que muito profunda essa thumb, por sinal. Irmã Valquíria, ela fica ali quando sai, ela aparece ali, né? Nada a ver essa minha frase. Quando sai, ela aparece. Mas ela fica ali, né? Porque ele fez uma moça num túnel, né? Tudo escuro. Mas tem a luz no fim do túnel. Tem a luz no fim. Bem observado, irmã. Tem a luz no fim do túnel. Norton Santos. Ó, para contribuir, muitas vezes é visto como vitimismo uma falta de alguém para o trem. Pai e filho. Porém, é algo que precisa ser suprido. Exemplo disso, oferta de Corbã. O espaço é pouco. Resumir. E me ajuda, irmão Norton. Explica, dá um exemplo melhor aí para mim que eu não consegui entender. O irmão Norton é muito profundo nos pensamentos. A oferta de Corbã, o jovem quer que a pessoa dá para Deus, deixa de dar para o pai alegando que está dando para Deus. Isso aí, Jesus condenou isso aí. Os homens, os judeus, eles davam oferta, eles pegavam o dinheiro que era para ajudar os pais em casa, eles não ajudavam e davam para Deus para todo mundo ver. Davam no templo, entendeu? Aí todo mundo via, olha lá. Pra eles terem dó dessa pessoa. Então é isso que ele falou. Pra terem dó daquela... como ele é piedoso. Supervalorizar a obra daquela pessoa, né? Isso, é uma soberba, né? Deixou de dar pro pai para dar para Deus, né? Bom, Adão, como bem frisou Jorge Wolff e disse aqui, irmão Leonardo, nós estamos discutindo, ele não assumiu a responsabilidade, culpou a mulher, porém Davi foi diferente. Aqui tem um segredo de Davi, eu entendo um pouco, da onde eu consigo entender, ó o vitimismo. Por que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus? Ele pecou. O coração de Davi era segundo o coração de Deus. Ele pecou e ele foi corrigido. E Deus corrige quem ele ama e quem sabe que vai aceitar a correção. Exato. Para Saul, o que Deus disse? Te rejeitei. Não tinha mais o que fazer com Saul. Aí surge agora uma pergunta, Vinícius. Por que Deus rejeitou Saul? Porque ele não tinha o que fazer com ele. Se nós formos olhar nas entrelinhas, a culpa era sempre de alguém. Era o Sacrifiquei povo. porque o Samuel chegou atrasado. Eu não matei e porque eu quis sacrificar. O povo tava me pressionando. E o povo tava me impressionando. Várias vezes. O povo me oprimiu, Samuel se atrasou. Ele ia matar quem comesse lá, né, sem perseguir os inimigos dele. O filho dele comeu. Aí é diferente. Eu não vou matar porque o meu filho comeu o mel. Exato. Ele não sustentava nenhuma palavra, botava desculpa para tudo e não aceitava a correção. Exato. Não adianta corrigir uma pessoa que não aceita a correção. Não adianta, a Bíblia diz para te corrigir 2 vezes o irmão. Se ele não aceita a correção... O irmão Jober tinha comentado, né, que o vitimista não aceita a correção. Ele não aceita. Agora Davi não. Olha Davi. Davi pecou, ele matou e adulterou. Terrível. Casos terríveis. Matou um homem fiel, né?
Um homem de Deus. Urias era um homem fiel. Era um homem fiel, homem Era de um Deus. homem fiel. Aí chega o profeta Natã e repreende Davi, Natã com uma sabedoria Faz uma parábola ali, né? fenomenal, né? E chega para repreender Davi. Ele disse, ó, olha o que Davi diz. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou do teu pecado. Perdoou, ele pecou e agora não vai mais pecar. Né? Ele errou, Davi errou e a gente não vê mais Davi caindo naquele erro. Ele estava arrependido verdadeiramente, ele queria mudar. Um pecado altamente voluntário e maquinado. Sim, ele maquinou estruturou todo... Mas ele se arrependeu. E também Deus, Natã disse, também Deus te perdoou do teu pecado, não morrerás. Buscou Davi pela criança, jejuou, viu que o pecado tinha feito, nasceu com a criança adoeceu, ele jejuou, ele não ficou botando culpa em ninguém. Ele não ficou botando culpa em ninguém. Ele poderia botar a culpa? Sempre, o vitimista sempre vai ter uma argumentação. Vamos lá, a argumentação que Davi podia dar. Pois o meu reino já estava expandido, eu já tinha... Porque estava realmente bem expandido o reino, os soldados dariam conta da guerra, por isso que eu não fui na guerra quando era para mim ter ido. Ia dar uma desculpa. Eu fui no meu palácio lá onde é que ele estava mesmo? No terraço. No terraço. E aquela mulher se expôs para mim ver ela. Eu sou um homem. E aí tu vai as desculpas que o vitimista dá. Davi disse assim, ó, pequei contra o Senhor. A irmã Leiliane Cardoso, ela trouxe aqui 3 características do vitimista. Isso eu achei relevante. A culpa é dos outros, vive se queixando, não tem justificativa. Eu acho que essa 3, ela quis dizer, ele não tem uma justificativa plausível, mas ele se justifica muito, né? Sempre tem um motivo para ele ter, para ele estar naquela situação. Né? Agora eu vi ali. A culpa é dos outros, vive se queixando, não tem justificativa. É uma coisa sem justificativa, isso que ela quis dizer, né? Isso. Não tem o que justificar, né? E vive culpando os outros e vive se queixando, realmente. Pode continuar. Não, eu queria pontuar aqui que várias coisas que nós estamos falando aqui hoje, tem um livro que eu comprei há algum tempo já, e eu tava começando a ler, ele é bem pequenininho, meus irmãos, olha o tamanho desse livro. Naniquim. Bem pequenininho. O poder da autorresponsabilidade. O Vinícius já falou aqui algumas vezes essa palavra, autorresponsabilidade. Ele não é um livro cristão, ele é um livro de desenvolvimento pessoal, né? Mas o autor, ele fala bastante de Deus, enfim, né? É o tipo de livro em que é bem interessante para a nossa vida em vários aspectos, né? E tem bastante a ver com o tema de hoje, porque muitas vezes até o Arlan Machado, ele comentou, né, que o vitimismo ele pode vir de uma vida de quando a gente não conhecia Jesus, em que a gente foi muito rejeitado e mesmo após a conversão, nós não conseguimos vencer esse sentimento da rejeição, enfim, né, várias coisas. É o que o Arlan está colocando aqui. Eu estava lendo aqui agora e eu me lembrei de muitas coisas, né, enfim, quando eu li esse comentário dele, que quando nós temos esse sentimento, né, por algo que a gente sofreu, a gente não consegue prosperar na vida. E não é só financeiramente, é em vários aspectos. A gente não consegue crescer, parece que nada nunca avança, porque a gente se responsabiliza o quê? Um exemplo, eu responsabilizo a minha criação, em que as pessoas trouxeram palavras de derrota para mim, e por isso até hoje eu sou derrotada. Sabe? Então, esse livro, né, dando umas pinceladas, assim, eu li, né, em que o autor fala sobre isso, sobre a gente começar a responsabilizar nós mesmos pela vida que nós estamos vivendo. E, claro, nós sabemos que Deus, ele é dono de tudo, Deus, ele tem poder, né, de todas as coisas, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Né, tem decisões que nós precisamos tomar. E tem 6 passos, né, básicos para esse alcance da autorresponsabilidade. E tem bastante a ver também com o que foi falado aqui. O primeiro passo, calar-se em vez de criticar. Dar sugestão em vez de reclamar. Buscar a solução em vez de buscar culpados. Fazer-se vencedor em vez de vitimizar-se. Aprender com os erros, em vez de justificá-los, julgar as atitudes e não as pessoas. Então, eu sugiro, né, vou deixar aqui o nome do livro na caixa aqui dos comentários, O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Ele foi uma pessoa que teve vários problemas, né, na vida. Hoje ele é um coach, PhD,
E ele é dono de um curso dessa área de inteligência emocional, o maior curso de todas as Américas atualmente. Enfim, é uma pessoa que teve vários motivos, vários fracassos, e chegou no momento da vida dele que ele quis mudar. Né? Então, isso aí pode servir de uma ferramenta. Pode servir, é bem interessante. É, isso aí. Tem provavelmente até de graça, se o pessoal procurar, deve ter de graça esse livro, o e-book na internet. Olha só, muitos autores eles disponibilizam livros de graça, né? Tem autores até cristãos que disponibilizam. Muito bem, muitos irmãos conosco, que o irmão Norton confirmou, então, é isso aí mesmo, a análise da irmã Ana aqui sobre aquilo que ele havia falado. A irmã Marisa faz uma pergunta que foge um pouco do tema. Davi, por que continuou com a mulher de Urias? Porque Urias estava morto, ele já desgraçou a vida do homem, e ainda ia desgraçar mais a da mulher, então ele ficou com a mulher. Ficou com a mulher, já que ela não tinha mais marido, cuidou dela, amou ela. Eram outros tempos, né? Era outros momentos, né? Tempo de mas ele morreu, o Urias morreu. Não, mas eu digo assim, que hoje em dia, Davi talvez seria preso. Que hoje não. Mas naqueles tempos era... Não, era para ele ser morto, porque ele adulterou, tinha que ser apedrejado. Mas Deus manda, né? Deus disse que ele não ia morrer. E aí ficou com ela, né, pediu perdão, se arrependeu dos pecados. E até interessante a oração dele no Salmo 51, né? Que ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Porque, claro, alguns estudiosos dizem que dos 10 mandamentos, 5 Davi pecou. Só naquela arrancada dele ali. 5 dos 10 mandamentos ele já infringiu, eliminou. Então ele pecou contra Deus, contra a palavra de Deus, e ele tinha esse sentimento, eu pequei contra ti, Senhor, somente contra ti, porque eu pequei contra a tua palavra. Porque o próprio Natan falou isso, né? Pecou contra a palavra de Deus, pecou contra Deus. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E aqui que eu queria entrar. A pessoa que não é vitimista, ela reconhece, não, é verdade, eu pequei e o que for dado de sentença para mim é justo, porque eu errei. Ele assume a responsabilidade. Quando a pessoa faz isso, ela consegue mudar a realidade dela. Quando ela encara a realidade com coragem, eu pequei, eu errei mesmo. Ou aconteceu isso comigo, verdadeiramente aconteceu, mas isso não vai determinar como vai ser minha vida daqui para frente, porque eu quero vencer, eu quero lutar contra isso. Eu não vou deixar isso me corroer. Olha o que Davi ele ora, lava-me e ficarei limpo, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Olha só, eu errei, mas tem esperança em Deus. Eu falhei, mas coisas terríveis aconteceram comigo, mas eu posso mudar de vida. A gente pode entender que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, não por não pecar, né? Mas por ter uma facilidade de reconhecer os seus erros e recomeçar, né? Reconhecer os seus erros e recomeçar. O irmão Ezequiel faz uma pergunta interessante aqui, irmão Vinícius. Opa! O irmão Ezequiel pergunta o seguinte, ó. E quando a vítima se torna um agressor, fazendo terrorismo emocional com as pessoas próximas? Tô vendo que tem que marcar uma conversa com o Ezequiel. Não, eu acho que eu entendi. Por exemplo, assim, a pessoa na vida, vamos supor, tá? Na família, ela viveu algum tipo de tortura, seja psicológica, ela vai refletir, moral, né? E muitas vezes essa pessoa, ela chega em outros lugares e ela espelha aquilo que ela sofreu. Quase que involuntariamente, muitas vezes. Para as outras pessoas. E claro, a gente às vezes reclama, né? As pessoas não me tratam direito, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Mas a gente não para pensar, será que eu, que não tô tratando mal as pessoas, e por isso eu recebo em troca esse tipo de comportamento? Uma pessoa que, por exemplo, só apanhou a vida inteira, espancada a vida inteira. E agressiva. Ela vai ter dificuldade de dar carinho, muitas vezes. Né? Claro que o ser humano, ele não é uma matemática. Né? Já dizia o falecido Enéas Carneiro, né? Ele dizia sobre como foi a Revolução Russa, né? A Revolução Russa, eles pensaram assim, vamos pegar o ser humano, fazer assim, vai sair assim, 2 mais 2 igual a 4. Aí fizeram a revolução, deu tudo errado e morreu milhões. O ser humano não é uma coisa simples. Tem pessoas que são torturadas e são cheias de amor. Existe. Tem pessoas que são cheias de amor e tortura. Cheias de amor e tortura. Existe aquele que foi criado aos pés de Gamaliel, o apóstolo Paulo era um assassino, e Gamaliel era um homem temperado. Equilibrado, né? Então,
O ser humano é complexo, mas via de regra a gente vê muitas vezes que as pessoas que foram criadas de um jeito, elas refletem a sua... Não é uma regra absoluta, porque o ser humano não tem regra, mas... Irmão Vinícius, sobre essa questão do vitimismo, né, e traumas, que eu acho que muitas pessoas talvez estão assistindo e pensando, mas tem casos que a pessoa sofre trauma, tem isso, não tem como negar, né, tem uma questão que é bem estudada, e os termos aqui talvez vão ser meio técnicos, meio chatos, né, mas eu já vou explicar, sobre a plasticidade neural, né, e daí aqui nesse livro, do Poder da Autorresponsabilidade, ele cita aqui a pesquisadora da Unicamp, Helenice Ferrari. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem ocorrer no cérebro. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. O que a gente quer dizer aqui? A gente não é refém de, assim, por exemplo, eu fui criada dessa forma, eu vou ser sempre dessa Isso forma. Isso aconteceu comigo, então eu vou ser assim. Você sempre assim. Eu sou uma pessoa tímida, eu vou ser assim o resto da vida. Por exemplo, Deus fala para uma pessoa que ela vai ser usada para pregar, enfim. Não, mas isso é impossível porque eu não sei falar, né? O Moisés da vida, né? Mas eu sou pesado de língua. Mas quem disse que tu não pode mudar? Quem disse? Claro, é difícil, né, meus irmãos? A gente tem uma prática, né? Mas quem disse que tu tá sujeito a ser sempre aquela mesma coisa? Deus não disse. Deus não disse. A Bíblia, ela vem para nos abrir a mente. E aí a gente nos libertar. Irmão Vinícius, essa questão da libertação é muito interessante, porque a gente acaba, irmã, ficando preso. Isso acaba se criando algemas em nossa vida. E a Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade. Aonde é o Espírito? Aonde é o Espírito, ali é liberdade. João capítulo 8, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Libertação. É algo pleno. Isso é coisa divina, irmão. E essa questão das justificativas por coisas do passado é tão terrível. A gente falou que um dos exemplos interessantíssimos que eu acho na Bíblia sobre isso é o exemplo de Gideão. O Gideão da Bíblia. A forma que Deus olhava Gideão, a forma que Deus olhava a situação de Gideão e a forma que Gideão se olhava. Porque o vitimista, a pessoa que está nesse autocomiseração, ela enxerga deturpada a realidade que você Ela enxerga deturpada. As pessoas dizem, não dizem? O anjo levanta, vai lá. E ele diz, não dá. O anjo do Senhor, ali entende que Jesus apareceu ali para Gideão, e diz, o Senhor é contigo, homem valente, varão valoroso. Aí o Gideão começa, não, mas o Senhor é com a gente, por que isso está acontecendo? Cheio de complexo. Por que isso, por que aquilo? Deus não responde às dúvidas de Gideão, Deus apenas diz para ele, vai nessa tua força. É interessante, irmãos, que Deus não diz assim, vai na minha força. Vai na força que eu vou te dar. Não. Deus diz, vai na tua força. Deus estava enxergando Gideão como um homem forte. Faz o que tu pode. Faz o que tu pode. E Gideão enxergava o quê? Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é mais pobre. E ele tinha motivo para ter. Aí é que tá, ele tinha motivo. Porque os midianitas estavam há tempo lá oprimindo, tirando água da rocha, sugando eles. Meus irmãos, uma coisa que é bem interessante a gente diferenciar, né? Ainda mais no nosso meio, que é muito falado sobre humildade. A diferença entre a humildade e a baixa autoestima. Isso é importante. É uma coisa muito importante pontuar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu tenho 2 irmãos aqui que estão acostumados com a oratória. A oratória, vocês irem num púlpito, falar para 100 pessoas, não é uma dificuldade. Vocês têm uma habilidade de fala. Se eu chegar pro irmão Vinícius, faz de conta agora que tu tem a baixa autoestima. Irmão Vinícius, o irmão poderia trazer uma palavra hoje no culto? Aí já começa assim, Pavor. Todo mundo vai me olhar. É sempre ele o centro, né? Todo mundo vai me olhar. Não, eu vou passar vergonha. Ou os se irmãos vão rir de mim. Não, ele não faz. Né? Daí fica nessa de não fazer. Ou, às vezes, ele até faz, só que ele fala assim, não, mas veja bem, toda a honra e toda a glória de Deus, eu não sei fazer nada. Não, o Vinícius tem uma capacidade, o irmão Leonardo tem uma capacidade de falar em público. Uma questão que é verdadeira, sim, que eles não têm o poder de converter uma pessoa. Para
converter a pessoa precisa da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus na vida deles naquele momento, mas a gente tem às vezes essa dificuldade no nosso meio, né, de achar esse equilíbrio. Não, eu tenho uma certa habilidade, né, os irmãos aqui fizeram a arte, o irmão Ezequiel falou que não foi ele, foi a irmã Taine. Taine tem uma facilidade de fazer uma arte, ela faz uma arte bonitinha. Agora uma outra coisa, ela fala assim, não, se eu ganhar uma alma aqui, foi por meu mérito. Daí que entra a soberba, claro, né? Pensou além do que convém. Mas que ela tem a capacidade... Ela tem a capacidade de fazer arte, ela tem. Ela vai falar, o Ezequiel vai chegar nela, vai perguntar, a irmã pode fazer uma arte? Ela vai ficar falando, veja bem, eu nada posso, não sei. Não, misericórdia. Misericórdia, quem sou eu? Não, ela tem que pensar o que convém. Pensar o que convém. O apóstolo Paulo diz, não pense além do que convém de si mesmo. Tem que pensar o que convém. Então, não se é Deus nem mais, falou para Gideão, nem menos. Se Deus falou para Gideão que ele é valente, quem é ele para dizer que ele não é? Mas ele tá traumatizado, as emoções. Agora, não vamos fazer vamos botar mais um vídeo agora aqui. Eu botei de propósito porque eu gosto desse autor, esse homem. O nome dele é Jordan Peterson. Alguns falam Jordan Peterson. Eu falo Jordan Peterson. Por quê? Não sei. Acho bonito. Falar Jordan Peterson. Seu inglês tá mais sofisticado. Tá. Mas tanto faz. Nós vamos botar um vídeo breve dele e nós vamos discutir um assunto interessante sobre vitimismo e autocomiseração. Por favor, irmã Valquíria. Here's the postmodern world. It's the Hobbesian nightmare. It's everyone against everyone else, except it's not individuals, it's groups. And you're stuck in your damn group, and it's the only thing about you anyways that's relevant, which is why we might base our hiring on it, for example. And you're oppressed, and even if you don't know it, it's only because you've internalized it, and it's the only thing that's real about you anyways. And I can't talk to you because I'm in my own little silo of privileged belief, and besides, we can't use logic because that doesn't exist, and so you're in a group and I'm in a group, and all we can do is have a war. Or we can talk, but we don't get to talk because you can't talk if you're a postmodernist because speech is just chatter. So it's just chatter that supports the people in power. That's how they think, and so the whole world is this little armed war of identity group against identity group against identity group. And you shut down people who don't agree with you because why should you let them talk? You don't believe in any of the reasons why you would let someone talk. So this isn't accidental. It's not because they're afraid, although it's also because of that. They hijack fear, they hijack compassion, they make anyone who puts forward an alternative view into a terrorist of ideas and someone who's heartless at the core, which is really incredibly intelligent. It's such a good strategy. It's so devious and brilliant, and it's so effective. Because who the hell wants to be labeled a bigot? You probably are a damn bigot, just like everyone else. So, and it's easy to make people feel guilty about that, and maybe they should. So anyways, what's going on? Well, that's what's going on. And so what do you do about it? Well, I don't know what you do about it, but I have a theory, and that's one I've been working on for like 40 years. So one of the problems with postmodernism, and I'm going to take 5 minutes, and then we're done. One of the problems with postmodernism is that, and this is a big problem, like this is a fatal problem, apart from the fact that it's incoherent and there's no value structure in it, and it's fundamentally divisive and destructive. There's a logical problem with it too that's even worse. And so you might be noticing that the LGBT set of acronyms keeps growing, eh? And it's kind of a form of its own parody in some sense. It's like, well, I'm oppressed. It's like, yeah, you are. And well, I'm oppressed too. Yeah, you're also oppressed. And maybe I'm even oppressing you, being part of this other marginalized group, but at least we share our oppression. Well, I'm also oppressed. Well, so am I. I'm oppressed too. It's like, okay, so here's a problem. There's a big problem here. The problem is, it's true. You're oppressed, you're oppressed, you're oppressed, you're oppressed. God only knows why. Maybe you're too short, or you're not as beautiful as you could be, or your grandparent was a serf, likely, because almost everybody's great-grandparent was. It's like, and you're not as smart as you could be, and you have a sick relative, and you have your own physical problems, and it's like, frankly, you're a mess. And you're oppressed in every possible way, including your ancestry and your biology, and the entire sum of human history has conspired to... Bom, nós colocamos aqui um trecho apenas aqui das reflexões do Jordan Peterson.
Tem livros dele, tem outros vídeos, tem coisas escritas. Ele é uma pessoa assim que é muito interessante ler. E como este livro aqui, como qualquer outro livro, como qualquer outro autor, como qualquer outra pessoa, a gente não vai 100% concordar Com toda a visão. Paulo diz, julgai todas essas coisas e Retém que é bom. retém o que é bom. O que a gente pode confiar mesmo é a Bíblia. Mas enfim, ele traz grandes reflexões e é muito profundo, Jordan Peterson. A gente tem que parar e ver ele várias vezes para entender o que ele quer dizer. É um homem que pensa de forma muito profunda. E aqui ele está trazendo uma reflexão, né, que na verdade, opressão ela existe e todo mundo é oprimido. Sim. Não, Que a vida é feita de desafios e de contrariedades, né? em outras palavras, né, o sofrimento ele é inerente à vida humana. Né? Uhum. Todos nós sofremos. Tem uns que sofrem mais, outros sofrem menos. Não sei. Eu não estou na vida daquela pessoa para saber. Né? E aí o vitimista, o que vive a autocomiseração, ele fica dependendo do estado de alguém de fora para ajudar ele. Do ambiente externo. Só que olha só, quem é que vai ajudar ele? Ele tem problema no quê? Tem problema no trabalho. Aí eu tenho que resolver o problema de trabalho dele. Ele tem problema de relacionamento. Tem que resolver o problema de relacionamento dele. Ele tem problema familiar. O irmão é drogado. Eu, por exemplo, tive um irmão que era droga dependente. Hoje é pastor do nosso ministério. A família é drogada. O outro é o pai separou da mãe. Vários problemas. Várias coisas que oprimem o jovem. Várias coisas que nos oprimem. E todo mundo tem a sua opressão. E todo mundo tem os seus problemas e os seus sofrimentos. A questão é, eu vou ficar dependendo dos outros para que consiga a minha vida ser arrumada, ajeitada em todas as áreas? Ninguém vai conseguir fazer isso por mim, a não ser Eu mesmo. eu mesmo. Porque, eu tô com problema de emprego, Ana. Aí o governo diz, agora eu vou dar emprego para todo mundo. Aí tu arruma um emprego. Mas eu tô com problema na família. Aí o governo vai fazer o quê com a tua família? Mas eu tô com problema com um filho que eu preciso de uma creche. Aí tu dá a creche. Mas ele precisa da creche, mas eu também preciso do rancho. Eu também sinto carência afetiva do meu marido. Uma mulher pode falar. Aí quem é que vai resolver esse problema? Então veja... Sempre esperando por alguém, né? Os problemas nunca acabam. Os problemas nunca acabam. Então, se nós ficar mergulhado neles, olhar para eles e ficar dependendo dos outros, ter comiseração de nós, ter compaixão de nós, como é que a gente vai resolver? Né? E o Jordan Peterson traz essa questão. Ele te chama para uma responsabilidade. Ele te chama para te ser alguém que se mexa. Irmão Vinícius, eu vejo na Bíblia um exemplo disso. Um exemplo que se enquadra exatamente com este vídeo deste autor. Nós vemos na Bíblia Sagrada, capítulo 5 de João, a famosa passagem do paralítico de Betesda, que há 38 anos estava enfermo, né? A Bíblia não diz que ele estava há 38 anos à beira do poço, né? Ele estava há 38 anos com aquela enfermidade. Uma enfermidade que, em certo aspecto, para ele, lhe impossibilitava de conseguir resolver aquele problema. Porque senão ele não estaria enfermo, deitado numa cama há 38 anos. Quando Jesus chega nele, Jesus pergunta assim, tu quer ser curado? Tu quer sair desse teu problema? Tu quer sair desta situação que tu está? O que ele responde para Jesus? Não tem que me mergulhe. Ele queria ficar esperando a... Não tem desse aqui que não há quem possa fazer alguma coisa por mim. Não há quem possa fazer uma coisa por mim. E Jesus, em outras palavras, talvez eu não estou te perguntando se tem ou não tem, portanto, se tu quer ser curado. Quer ou não quer? Tu quer ou não quer? Aí passa o relato bíblico, ele responde isso, e eu não tinha me dado por conta a resposta de Jesus para ele. Jesus não pergunta assim para ele de novo, tu quer ser curado, o que queres que eu te faça? Os irmãos podem ler João capítulo 5, versículo 8. Depois que ele responde isso, Jesus diz assim para ele, então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. A Bíblia não diz assim, Jesus curou ele e mandou ele levantar. Não. A Bíblia diz, tu te levanta. Tu pega o teu leito e tu anda. A Bíblia diz no verso 9 que imediatamente o homem se levantou. Tem uma atitude, né? Em outras palavras. Tem uma atitude. Irmãos, essa questão do vitimismo é interessante, porque Elias entrou nessa situação. Exato, também. Ele se escondeu dentro de uma caverna. Deus pergunta, o que está fazendo aí, Elias? É só eu? O vitimista é assim. O Elias não era um homem vitimista.
Mas ele estava sob o estado do vitimismo aqui. A carne Uma dele... opressão, né? Esse é o perigo. Ele entrou pra carne de vitimismo e autocomiseração. Esse é o perigo. Se escondeu na caverna e disse, só tem eu? Deus olhou para ele, Elias, larga, eu vou parafrasear aqui. Não, mas se eu fosse Deus, ia ser um desastre. Mas, dizer assim, larga dessa vida de vitimismo, porque tem 7.000 que não se dobraram, tu não tá sozinho sofrendo. A vida não é, porque o vitimismo, o problema dele é sempre maior que o de todo mundo. Sim. O problema dele é sempre maior. Mas o fulano tá... E não adianta tu argumentar isso. Não adianta. Não é por aí. Deus tem que dar sabedoria para quem quer ajudar uma pessoa que sofre de vitimismo. Claro. Se tu dizer assim, não, mas o fulano lá não tem onde ficar lá e tá lá, tá lutando. Não vai adiantar. O problema dele é sempre pior que o dos outros. Na cabeça dele. Elias estava assim, mas eu tô sozinho, o meu problema é pior que todo mundo. Elias, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Tem mais 7.000 sofrendo. E a vida é assim. O Salomão, ele diz assim, eu vi debaixo do sol que não é os ligeiros que ganham prêmio. Né? Quem é que ganha prêmio numa corrida? 100 metros rasos. É o mais rápido. É o mais rápido. Mas na vida não é assim. Às vezes os que mais correm não ganham. Não depende de quem corre. Não depende de quem corre. Ele não é dos mais valentes a vitória. Eu vi, Salomão era sábio, ele viu, eu vi com meus olhos. Não é dos mais valentes a vitória, é dos mais valentes perde. Porque a vida é difícil. Todo mundo tem problema e sofrimento. Se eu for ficar preso no problema e no sofrimento, eu vou sempre achar que o meu é maior, que o meu sofrimento é maior. E que não tem quem faça alguma coisa por mim. Que não tem quem faça alguma coisa por mim. Tem um teórico que fala que a nossa dor é sempre a mais forte porque é a dor que a gente sente, né? Mas é um egoísmo, A né? dor, ela é intangível, porque né? Tu não consegue é que a gente tá quantificar a sentindo. dor, né? A gente não tá sentindo a dor do outro, mas Deus fala pra gente chorar com os que choram. Então, quem é que vai ser mais significado pra mim? O teórico que falou que a minha dor é a maior? Ou Deus que fala pra eu chorar com o que chora? Eu queria trazer um exemplo, né? Que Jesus, a gente sabe que ele foi tentado em tudo que a gente poderia ser tentado, né? E Jesus, ele foi tentado na comiseração. A comiseração, que nem o irmão Vinícius estava falando. Autocomiseração, né? Autocomiseração. A comiseração é o quê? É tu ter compaixão de outrem, né? De outra pessoa. Então, a autocomiseração é eu ter compaixão de mim mesma. Então, em Mateus 16, 22, nos mostra, né? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Autocomiseração. Isso de modo algum te acontecerá. Jesus, tenha pena de ti mesmo. Ele chamou pro cantinho. Tadinho de ti, Jesus. Chamou pro cantinho. Tadinho de ti. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E uma coisa que eu tava comentando com o Vinícius em casa é que o vitimismo, e aqui o vitimismo tentou chegar em Jesus. O vitimismo, ele nos impede de alcançar o propósito principal das nossas vidas. Imaginem, meus irmãos, se Jesus tivesse tido pena de si mesmo, será que ele iria conseguir cumprir o propósito principal da vida dele? Então imagine, pensa em vocês em casa, quantas vezes vocês já se vitimizaram de falar, eu não vou conseguir alcançar isso, que é algum sonho, é algum projeto que vocês creem que Deus tá nisso. Quantas vezes vocês já pensaram isso? Já pararam para pensar como esse pensamento tá impedindo tu de fazer aquilo que Deus quer que tu faça? Que coisa, né? As pessoas acham, olha só que interessante isso aí, mano. As pessoas acham que o que Jesus falou foi forte. Nós achamos isso. Sim. Achamos ou não achamos? Achamos. Arreda-te. Satanás. Mas o que Pedro falou foi muito pior. O que Pedro estava dizendo em outras palavras? Te afunda na tua vida. Fica preso na comiseração e te esconde e não faz mais nada para Deus. Vive uma vida desgraçada. Foi em outras palavras. Foi isso que Pedro disse para Jesus. E não cumpre o projeto de salvar toda a humanidade. Olha, foi muito mais forte até, eu acho. Chamado, né? Não vou dizer que foi, mas Jesus deu uma resposta à altura do mal que Pedro estava fazendo. Quer dizer, não, tenha compaixão de ti mesmo. Olha só, quer viver uma vida de autocomiseração. Não sai do lugar.
todo mundo é culpado. Tadinho de mim, eu sou uma vítima. Olha os romanos aí, olha os judeus, os religiosos, olha os saduceus, olha o que Pedro estava propondo para ele. Então foi à altura, foi uma resposta à altura. Foi. Não precisamos achar, foi Jesus, foi não. Jesus. E a gente vê, irmão Vinícius, mais pra frente, um outro exemplo, também nesse aspecto, o exemplo do apóstolo Paulo. Atos Apóstolos, eu acho muito interessante essa passagem, inclusive é tema de uma da nossa revista anterior, Escola Bíblica, de uma das lições, que chega ali em Atos 21, deu um tumulto entre Paulo e os que acompanhavam Paulo, dizendo: Paulo, não vai para Jerusalém. Não vai. Em outras palavras, não cumpre o projeto de Deus, tu vai ser morto. A mesma mensagem que Pedro havia entregue a Jesus agora, os companheiros de Paulo estavam entregando para Paulo. Veja, não era uma pessoa do mundo. O que eles falavam, irmão Leonardo? Não vai para Jerusalém. Não, o irmão tá falando agora ao mesmo tempo. O irmão Arlan aqui. Paulo também foi tentado na autocomiseração quando os irmãos pediam para ele não descer a Jerusalém. Não tinha visto ele escrever ali. Olha aí. Ah, você tinha visto? Não tinha. Tá. O mesmo espírito. Uhum. E Paulo, eu acho extraordinário a resposta de Paulo, que Paulo diz assim, versículo 13, capítulo 21. Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Então veja, Paulo estava vislumbrando o quê? Um projeto de Deus. Ele não ficou preso naquilo. Ele não ficou preso naquilo. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Eu não estou pronto só para ser preso, até para morrer, mas por uma causa justa. Não para que eu morra como um coitadinho, como um herói, como o super Paulo. Não. Eu estou pronto para morrer por causa de quem? Daquele que me chamou. Aleluia. Daquele que me salvou. Olha só. Aqui a irmã Victoria colocou um livro aqui, Ego Transformado, de Tim Keller. Tim Keller, Ana colocou ele, amo o Tim. Não é que eu amo. Eu amo. Eu tenho que amar até o inimigo. Não vou amar um grande autor que nem o Tim Keller. Irmão Vinícius, ele sai amando todo mundo, tá se fazendo. Autoconsideração. Aqui a Taia explicou a oferta de Corbã, muito bem explicado aqui para nós, sobre a oferta de Corbã. Keula, o vitimismo busca a todo meio alimentar as emoções que só destrói emocionalmente e o tornando preso. Isso é isso que nós estamos falando, a pessoa fica presa. Ao contrário do inteligente emocional que busca gerir suas emoções com resiliência. Aqui o Norte faz uma pergunta, quando alguém usa o vitimismo por humildade? As perguntas do Norte é sempre muito profunda e filosófica. Muito enigmática. E alcança seus objetivos. Fica ali, eu sou coitadinho, né? O vitimismo reativo, tá sempre, né? Eu sou... Como desfazer essa ação? Já que pode haver pessoas para fazer isso com habilidade. Norton. Ele até botou uns olhinhos no final ali, né? Misericórdia. Como é que é? Dura coisa me pedistes para responder uma pergunta dessa aqui. Os irmãos que já processaram, fiquem à vontade. Olha só. Meus irmãos, vamos ver mais um vídeo agora. Vamos ver mais um vídeo. E seguinte, esse vídeo é de um médico, psiquiatra, chamado Augusto Cury, que eu tenho uma simpatia pelos livros dele. Eu não li muitos livros dele, acho que eu li 2 livros dele. 2 livros, acho que eu li, ou 3, não me lembro agora. Mas ele fala algumas coisas interessantes, ele faz uma análise diferenciada sobre... E ele fala muito sobre Jesus nos livros. Jesus, eu acho interessante um livro, não é um livro fundamental para minha conversão, nem nada disso, mas eu tenho uma simpatia. E ele fala algo sobre o vitimismo, a autocomiseração, muito interessante. Nós vamos ver agora e já vamos discutir sobre o que ele está falando aí. As pessoas coitadistas, elas têm compaixão de si mesmas, elas acarinham ou acariciam a sua miserabilidade, acham que não conseguem brilhar no teatro social. As pessoas coitadistas têm uma potencialização do conformismo, configurada pela arte de ter dó, piedade de si. Isso é péssimo. Também amordaça de maneira atroz o próprio eu e a capacidade de você solucionar problemas e brilhar, se reinventar, e a capacidade de você ousar e atingir ares nunca antes respirados. O conformista aceita que
que não é capaz, o coitadista vai além, faz marketing dessa crença da sua falibilidade, praticando, como ele disse, a autocomiseração, a autopiedade, sem considerar que esta é uma forma eficaz de asfixiar o seu potencial, de amordaçar o seu eu como autor da própria história e de desertificar seu prazer de viver. Cuidado, há muitas pessoas que usam o coitadismo para que seu marido, sua esposa, seus pais, seus amigos gravitem na sua órbita. Elas se colocam tanto como insuficientes, como pobres, coitados ao longo da vida, que elas têm um ganho secundário. A atitude dos outros, não, você é capaz, não, você tem condições, não, conte comigo. Ou seja, as pessoas, elas frequentemente dão respostas para tentar tirar um conformista em destaque, um coitadista do seu calabouço. Mas ao invés de sair do calabouço, ela usa a sua autocomiseração, sua autopiedade para que essas pessoas possam dar migalhas de atenção. Isso é atroz. Por favor, não use as suas falhas, os seus erros, as suas dificuldades para ter uma super atenção das pessoas. Não use isso, porque, na verdade, você está se tornando o seu próprio inimigo. Claro que a atenção dos outros é importante, mas você nunca pode esquecer que se a sociedade te abandona, a solidão é suportável, mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. Há muitas pessoas que poderiam realizar coisas incríveis, mas estão sempre chafurdando na lama das suas próprias falhas, adulando e acariciando as suas derrotas. Elas não saem do lugar. Meus irmãos, nós vimos aí então Augusto Cury falando sobre isso com muita propriedade, ele que estuda muito sobre isso. E eu vou só elencar aqui algumas coisas que me chamaram a atenção no vídeo e deixo para vocês falar. Ele fala que todo mundo tem as suas deficiências, mas o vitimista fica acariciando elas e não sai delas, não sai das deficiências. 2, ele amordaça o seu potencial para solucionar problemas e brilhar na vida. Né? Brilhar na vida é o quê? Sentir feliz, é realizado, é lutar e conquistar. Ele não consegue se reinventar. Vem os problemas, ele não consegue reinventar soluções e atingir áreas que ele não conhecia, novas oportunidades, novos momentos na vida. Não consegue, ele fica amordaçado. 3, ele faz marketing da sua incapacidade e fica alimentando ela. Toda hora alimentando a sua incapacidade, toda hora alimentando a sua incapacidade, toda hora alimentando o seu problema, toda hora alimentando o seu problema. Ele asfixia o seu potencial com eficiência. A autocomiseração é eficiente para te asfixiar no teu potencial, pois ele está contra ele mesmo. Qual é a melhor maneira de fazer uma pessoa perder a guerra? É ela não lutar. Se entrega, né? Ela se entrega. Como é que não tem guerra mais fácil de vencer quando uma pessoa se entrega? Ou não tem uma maneira mais eficiente de perder quando a gente mesmo se entrega e perde para nós mesmos. Ela não consegue mudar a sua história, pois tem medo de encarar ela com coragem. Todos precisam orbitar na sua volta. E ela fica e as pessoas normalmente ficam falando palavras positivas para ela. E ficam dizendo, tu vai conseguir, vai lá, vai para tentar viver daquilo, né? Para fazer com que ela ela sair daquela lama, daquela profundidade do poço que ela está. E ela não vê isso como uma solução, ela vê isso como uma oportunidade de cada vez as pessoas ficarem mais perto delas, em cima das deficiências e dos problemas dela. Ela é inimiga dela mesma, ela não sai do lugar, ela se auto-abandona, sempre chafurdando a lama das suas próprias falhas. Muito forte. Profundo. Eu acho que sobre esse vídeo, né, para não tomar muito tempo, a única coisa que eu tenho a dizer pros irmãos é não desprezar aquilo que Deus deu para ti fazer nessa terra, né? Todos nós temos algo, né, que só nós podemos fazer. E, claro, nós não somos insubstituíveis, é claro, Deus é todo poderoso, Ele pode fazer todas as coisas, mas há algo de especial que é só para nós fazer. E para que desprezar isso por causa desse sentimento tão ruim, né, da autocomiseração, do vitimismo, né?
Vamos crescer, né? Em nome de Jesus, pedir a graça de Deus. Se às vezes o desânimo e essas palavras, né, de derrota vêm na nossa mente, vamos pedir a graça de Deus pra gente ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Né? Muito bem. Muito bem. Vou só colocar aqui no parecer da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que eu achei interessante. 5 atitudes para acabar com a autopiedade, segundo eles. Eu achei interessante. Vamos lá. Entenda que o fracasso faz parte da caminhada. Nós vamos fracassar em algum momento, vamos errar. Os erros são fundamentais. Pessoa que só acerta fica mimada. Os erros são fundamentais para nos ajudar a crescer, não para nos afundar. Então, fracassos fazem parte da caminhada. Esteja sempre preparado para imprevistos. Uma coisa que eu aprendi quando eu me converti é que a vida às vezes foge do nosso controle. Esteja preparado, imprevistos virão, sofrimentos virão, né? Mas esteja preparado buscando e se apegando em Deus. Tenha praticidade, principalmente para resolver problemas complicados. Às vezes uma pessoa está mal, outro familiar morreu, leva um bolinho, um cafezinho, algo prático, que mostra que está cuidando daquela pessoa. Tente superar de forma mais prática os erros e não ficar grudado nos erros por anos, por meses, anos e décadas. Ressignifique os seus traumas. Quando passar dificuldades, reinvente. Tente analisar de outra forma. Não só de uma forma unilateral. Se aconselhe com homens de Deus, com mulheres de Deus, para que você possa ressignificar aquela situação e entender Deus por trás disso tudo nos ensinando. Cuide bem e muito bem das suas emoções. Nós não somos espíritos, irmãos. Tem gente que diz, eu queria um cachorrinho para me fazer companhia. Que bom, é bom ter um cachorrinho. Nós somos seres humanos, temos alma, temos sentimentos, temos um corpo físico. É fazer carinho num cachorrinho. Não é ausência de Deus uma pessoa que quer ter uma companhia de um bichinho ou de um amigo. Não, nós somos humanos. Nós estamos nessa terra. Nós buscamos a Deus, mas nós temos uma alma. Vamos cuidar das nossas emoções. Vamos cuidar de nós para não entrar nesse terrível círculo vicioso da autocomiseração e do vitimismo. Aleluia, vamos orar? Leonardo, gostaria de falar alguma coisa, mano? Agradecer apenas essa oportunidade que Deus está nos concedendo de aprendermos mais sobre este assunto e vencermos as nossas debilidades, em especial nesta área que estamos estudando. Muito bem, vamos orar então pelos pedidos de oração. Amém. Vamos orar nós três juntos? Senhor Jesus Cristo, Pai, te damos graças, Senhor, por esse programa, por essa oportunidade, pelas pessoas que aqui estão conosco, Senhor, que participaram conosco nessa programação. É uma alegria poder estar aqui, Senhor, com os meus irmãos. Deus, que coisa E maravilhosa. eu peço que o Senhor atenda as orações, Senhor, da irmã Thalita, contempla as Senhor, necessidades. da irmã Lília, Senhor. foram Deus, expostas olha, neste Senhor, chat, todos os Senhor, pedidos de foram oração que enviados chegaram até aqui, nós, Senhor. Pai, Que o teu poder alcance eles, manifesta Senhor. o teu poder nestas Que o vitimismo, a comiseração, o manifesta o teu coitadismo poder venha a ser nestas extirpado das nossas vidas. Sim, Senhor. Senhor. E vemos até uma vida de vitória Sim, contigo, Senhor, Senhor. em Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado, irmão Leonardo. Obrigado, irmã Ana. E a Amém. todos os queridos irmãos videologados conosco. E vamos nos despedir dizendo: Juventude, o nosso lema é Deus na frente!